Vamos lá, agora sim, boa noite, olá para você que acompanha aqui a nossa live. Deixa eu dar uma atualizada aqui, porque eu bato esse papo com você e confiro aqui para ver do jeito que você está vendo. Nós tentamos fazer isso daí agora pela página, se alguém aqui entrou na página, conferiu lá. Acabamos migrando para o perfil, mas o pessoal que quiser assistir pela página, também estaríamos lá na página, no Grupo Mentes Vencedoras, na Fabiana Marques, né? No Fabinho também, ele falou para desenvolver, publicar lá no perfil dele, né? Então, seja muito bem-vindo, porque hoje o assunto é um assunto, por que não dizer polêmico, né? Porque é o Dia da Consciência Negra e um assunto que a gente ainda vai abordar em outros vídeos, né? Hoje é perigoso você falar num assunto polêmico, porque tudo gera mimimi, né? Tudo gera mimimi, e estamos na era do mimimi, do politicamente correto, mas a gente tem que falar sobre esse assunto, é um assunto muito importante, porque quando se fala de preconceito, seja qual preconceito for, fala-se de algo muito triste e muito pequeno, que algumas pessoas muitas pessoas ainda praticam, né? O preconceito é presente, é presente. Fabiana vai dar uma luzinha aqui, para você poder ouvir a voz da Fabiana, que é a voz que representa você. O que foi, Pá? Tá querendo falar o quê? Acho que, ó, sobe mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho, para onde? Aí. Aí, ficou legal? Aí. Ah, legal. Dá um alô pro pessoal aí, vai. Olá, pessoal, boa noite. E aí, Fá, como que você vê essa questão do preconceito? Fala aí. O preconceito, hoje eu vejo assim que ele melhorou muito, já evoluiu bastante nessa parte, né? Porque hoje é mais aceito em vários lugares que não eram. Mas ainda, infelizmente, existe o tal do preconceito. Existe. Que, na minha visão, não é nada legal, né? Não vejo... Infelizmente, as pessoas veem diferença de uma pessoa para outra na cor da pele, né? Na sua raça, religião, partido político. Nossa, muito. A gente tá falando disso aqui muito mais do que Dia da Consciência Até Negra, é de preconceito, esporte, né? Futebol aí, um time. Vou falar sobre isso, Nossa, se é hétero, se é homo, qual a diferença, não? Não, mas a gente vai entrar nesse assunto. É um assunto ou não é polêmico? É, sim. Você acha que vai gerar mimimi aí ou não? Vai. Tem bastante mimimi hoje, né? Tem, né? Tá cheio de mimimi. Porque não dá para agradar todos, né? Não dá. E nem queremos. A gente vai falar nossa visão aqui, dentro de tudo que a gente já vivenciou. E procurando compartilhar tudo com muito amor, que é o que a gente foca em todo o desenvolvimento, né? Com certeza. Então já estou terminando aqui. Mas hoje, assim, é legal, né? A gente viu até um presidente negro, né? Coisa que, imagina, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Sim. Imagina, coisa que nunca, parecia que nunca ia acontecer um negócio desse, né? Sim. Ver hoje aí negros como é que fala? Numa empresa ali, como diretor. Sim. Antigamente eles não deixavam nada disso, né? Não conseguia chegar lá. Sim. Acho muito legal. Gustavo Pereira, seja bem-vindo, Gustavo. Boa noite. Gratidão aí pela sua audiência, por participar aqui dessa live. E ele já colocou, é um pré-conceito. O pré-conceito é você ter um conceito sobre aquilo que você ainda não estudou, não averiguou, você não criou um conceito, você criou apenas um pré-conceito. Exato. E isso daí é um caminho que destrói a humanidade. Então, como você é a voz de quem nos assiste, vamos bater esse papo? Você que costuma fazer belíssimas perguntas, fique à vontade. Vamos embora então, né? Bom, vamos lá. Não, vamos embora não, vamos fazer a live, né? Então, bora fazer a live? Bora fazer a live, então vamos embora. Fazer a live. É isso aí. Bom, deixa eu ver, não tem muito o que perguntar, né? Acho que é mais a gente comentar sobre o que vem acontecendo, ou o que já aconteceu. Então vai ser um bate-papo mesmo. Um bate-papo então, bem legal. Eu vou pegar um ponto que você falou, que é o seguinte. Hoje, você já vê aí
pessoas, né, negras chegando, galgando ali ao topo. Mas isso não quer dizer que há uma condição de igualdade. Segundo estudos aí, até o acesso ao emprego básico no Brasil, para quem é negro, é um negócio muito reduzido, em relação ao chamado branco. Mas quando a gente fala de Dia da Consciência Negra, né, eu fico muito à vontade para falar isso, tá? Apesar de eu ter menos melanina na pele, né, tenho a pele mais clara, mas eu sou, né, filho de negro. E, por exemplo, eu tive um primo do meu pai que ele tinha a pele bem escura e ele estava no alto escalão do Banco do Brasil. E na época, né, anos 80, isso daí, uma vez entrou uma pessoa lá perguntando quem era o chefe. Ele era o chefe de todo aquele andar lá do Banco do Brasil. Tio Paulo, chamava ele de tio. E assim, ele conta, ele era muito bem resolvido em relação a isso, né? Ele não se preocupou com isso, porque na verdade não existe diferença. A diferença está na mente das pessoas. E ele era muito bem resolvido, e tanto era bem resolvido que chegou ali ao topo, né? Dentro da carreira dele. E aí a pessoa perguntando, foram indicaram a mesa dele, a pessoa foi na mesa dele e perguntou para ele, mas já tinha indicado que ele era ali o chefe daquela sessão. Perguntou quem é o chefe, a resposta dele, por incrível que pareça, sou eu. Então mostra como que ele era bem resolvido, mas por outro lado mostra uma situação triste, se você parar para pensar. Por incrível que pareça, isso não deveria existir nunca. Sim. Quando a gente fala de Dia da Consciência Negra, eu particularmente eu não aprovo uma data para Dia da Consciência Negra, como não aprovo uma data para Dia da Consciência Judaica. Eles também passaram por grandes dores, né, o povo judaico, mas eu aprovo o que já tem sido dito, né, por muitas pessoas, o Dia da Consciência Humana. No Dia da Consciência de que somos todos um. O Dia da Consciência de que todos nós podemos fazer um mundo melhor, independente da etnia. Tivemos aí há 2000 anos um palestino que deu tantos exemplos de amor, Jesus Cristo. Um indiano, Mahatma Gandhi. Tivemos Buda. Tivemos Martin Luther King Jr. Então, a questão, quando a gente fala do Dia da Consciência Negra, e é importante, porque esse dia é principalmente para a autovalorização de pessoas que são descendentes de pessoas que foram arrancadas da sua terra para trabalhar, né, de forma escrava, né, aqui na América e também na Europa, mas principalmente aqui na América do Norte e aqui do Sul. Engraçado, eles foram retirados da sua terra para serem odiados muitas vezes em outra terra, porque se você pegar, por exemplo, a história da Guerra Civil Norte-Americana, e o que se faziam ali com os escravos também era uma coisa horrorosa, era um ódio. E hoje você pega a Ku Klux Klan dos Estados Unidos, que são cristãos, é uma entidade cristã, olha o absurdo do negócio, que prega o ódio contra negros, judeus. A questão é que não existe negros e judeus, existem seres humanos e eles não acordaram para isso. Então, aí que você está falando, é legal que tem toda uma história. Só que enquanto tiver uma data falando assim, Dia da Consciência Negra, vai estar diferenciando. Já não são todos iguais. E isso vai ser pregado até quando? Eu vi um vídeo do Morgan Freeman, que é um ator extraordinário. Ele é negro. Sim. Ele falou que ele é contra o Dia da Consciência Negra, ou o mês da Consciência Negra nos Estados Unidos. E ele estava dando entrevista para um judeu. E ele perguntou, você é a favor do Dia da Consciência Judaica?
E o entrevistador falou, não. Pois é, eu também não sou a favor do Dia da Consciência Negra. Daí a pessoa perguntou, mas como acabar então com o preconceito? Não falando nele. Exato. Então eu defendo realmente o Dia da Consciência Humana. Porque quando você... Ah, não, vamos falar da escravidão. Mas ao longo da história nós temos casos de brancos escravizando brancos. Bem a Bíblia. Sim. Negros escravizando negros. O próprio... O zumbi, ele tinha escravos. Né? Então, se você pegar para analisar, é um negócio que a escravidão ela tem que ser abolida, mas tem que ser abolido o preconceito. Esse ódio que existe. E onde há amor, não há ódio. Nós somos todos irmãos. Ó, Valdir, Martiliano, e aqui a gente vai dar mais abertura durante o comentário, somos DNA de vários povos. Pura realidade, o Valmir Martiliano. Quando olhamos a diferença, nos tornamos preconceituosos com nós mesmos. E é pura realidade. Aliás... No Brasil, principalmente, né? Aliás, nós temos um pouquinho de sangue de negro, índio, de... Enfim. Uhum. O preconceito, seja ele qual for, é uma coisa idiota. Uhum. É uma coisa de uma pessoa que não acordou para a vida. No nosso país principalmente, tá certo? Primeiro que isso é uma ilusão. A diferença é, por exemplo, entre eu e você, a minha pele um pouquinho mais escura que a tua. Tá certo? Existem peles mais claras que a tua, existem cabelos ruivos, existem olhos puxados, mas somos todos humanos. Como existe baixo, então, alto, isso daí é fruto de uma ilusão. Sim. A escravidão, não vou nem falar da escravidão, é uma coisa hedionda que aconteceu com diversas etnias. Mas vamos falar do Dia da Consciência Negra, que é um povo que foi escravizado também, né? E é muito triste o que foi feito e o que se faz hoje ainda com os descendentes dos escravos que vieram da África. É um preconceito horroroso que existe. Então, quando eu vejo aqui o Valmir falando, né, não existe diferença. A diferença está dentro da nossa mente. Nós todos construímos. Aliás, para quem é preconceituoso, e se não gostar do que eu vou dizer, vou discutir, Luciano, vou deixar de acompanhar, deixa de acompanhar. Estou falando de amor, e onde há preconceito não há amor. Não é isso. O Brasil não tem branco, o Brasil não tem negro. O Brasil é uma mistura de DNAs. Falou tudo. Não tem branco nem negros aqui. É uma mistura, nós somos um povo que é a mesma coisa o preconceito com o nordestino que existe, aqui no Sudeste, no Sul. Vai ver o que é a capital paulista hoje, quem levantou tudo aquilo. Verdade. A pessoa ela acha que ela está numa posição acima porque nasceu numa região. É a mesma coisa o preconceituoso que acha que ele está superior porque tem um carro tal. Ou porque tem a cor de pele tal. Ou porque nasceu na região tal. Quando na verdade... eu não vejo motivo para ter orgulho de ser negro, nem para ter orgulho de ser branco. Eu não vejo motivo para ter orgulho de ser paulista, nem para ter orgulho de ser cearense, ou baiano, ou nordestino. Motivo de orgulho, só tem um motivo de orgulho que a pessoa pode ter. Não aquele orgulho que faz com que a pessoa tenha ilusão de ser superior a outra. Isso aí é só uma ilusão, ninguém é superior a ninguém, nós nos completamos o tempo todo. Mas só existe um único orgulho que pode ser visto como algo com o mínimo de lógica. O orgulho por algo que você realizou com muito amor. Com algo que você realizou de valor. Orgulho de ser brasileiro. Qual é
o mérito que eu tenho de ser brasileiro, o fato de eu ter nascido nessa terra, numa terra onde a linha que separa o Brasil do Uruguai, da Argentina, enfim, de todos os países da América do Sul, exceção a Chile e Equador, é uma linha que você não vê do espaço, ela também é imaginária. Sim. Brasil e Argentina. Tem no papel, né? No mapa. No mapa. Então não tem por que você se sentir maior ou menor que o outro ser humano. O que faz a diferença é aquilo que você faz com excelência. Então seja você branco, japonês, amarelo, negro, seja lá o que for, índio, europeu, latino-americano, africano, asiático. O que faz a diferença é o que você faz de diferente. Não onde você nasceu, não o seu DNA. Isso é o que menos importa. Tu é preconceituoso, tu é um idiota. Pode ser, eu sei que você fica assustada com essa agressividade, que as pessoas não estão acostumadas a me verem falando assim. Mas isso daí é uma coisa que é importante a pessoa saber. Todo tipo de preconceito. Tem gente que tem preconceito com garçom, com camareira. Como tem com motociclista, né? Com motociclista. Nossa Senhora. Ah, não, mas o cara quebra retrovisor. Esses dias, eu vi um motociclista guiando a sua moto com toda a educação, dando passagem. Eu falei, tá vendo? A questão, não adianta você olhar com preconceito toda uma classe, uma etnia. Olha o indivíduo, as atitudes de cada pessoa. A generalização é algo burra. A generalização é burra. E saber que nós temos essa tendência a generalizar é uma oportunidade que temos de controlar a nossa burrice. Porque o cérebro tende a generalizar. Então o que acontece? Eu vejo um fato, eu busco, o meu cérebro vai fazer o quê? Vai buscar na sua memória inconsciente algo que se pareça com aquele fato para encaixar aquele fato novo em algo antigo. Uhum. E muitas vezes a gente, com isso, fala, antes da pessoa encerrar, corta a pessoa de uma forma bruta, quando vê a pessoa não está falando nada daquilo que a gente pensava, nossa, que furo que eu dei. É verdade. Isso acontece com o preconceito, é isso. Preconceito, como disse o Gustavo Pereira. Exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta mesmo, né? Uhum. E eu vou beber uma água mesmo, tá? Sim. E vendo tudo isso, claro, olhando lá atrás, olhando hoje, você acredita que um dia lá na frente, que eu acredito que vai demorar muito ainda, não sei, você acredita que isso ainda vai acabar de vez? Eu acredito. Se você pegar, por exemplo, e olhar para o passado, nós não temos mais pessoas que vieram da África para serem açoitadas aqui. Quer dizer, você tira a pessoa da terra dela, coloca num navio ali, com aquela situação degradante, traz para cá para viver uma situação degradante, para trabalhar por você. Eu não concordo isso que se faça nem com animal, que para mim também não tem diferença para o ser humano, a dignidade é ferida, é um ser vivo. Hoje nós já não vemos isso. Nós vemos sim os descendentes dos nossos escravos ganhando seu espaço na sociedade, mas é com muita luta. Já faz um século, mais de um século do fim da escravidão, e você não dá ainda condição de igualdade. A nossa polícia, e eu sou uma pessoa que eu falo à vontade da polícia porque eu apoio a nossa polícia. Tá certo? Eu acho que temos que respeitar a nossa polícia, mas ela muitas vezes tem que se dar o respeito. A polícia ela não trata a pessoa que nasce num determinado bairro da mesma forma que a outra pessoa que nasce num outro bairro, numa outra região da cidade mais humilde. Ela distingue por cor de pele muitas vezes, não todos os policiais, tá? Os policiais preconceituosos, que nós temos policiais maravilhosos também. Sim, claro. Eu mesmo sou amigo de muitos policiais maravilhosos, seres humanos, ímpares. Mas os preconceituosos, e são muitos, aliás, vamos falar uma situação aqui, que é triste.
A maioria da população brasileira é preconceituosa. A maioria da população mundial tem algum tipo de preconceito. Seja religioso, seja por etnia, seja por região onde nasceu, né? Enfim. O preconceito é algo na maioria das pessoas. Seja por profissão, escala social, alta sociedade, meu amigo. É a mediocridade em pessoa. É mediocridade, alta sociedade. O que tem de alta sociedade? O que tem para mim é sociedade. É sociedade, somos todos iguais. Se quer ser muito diferenciado, quer excluir muito, a exclusão gera revolta e gera um retorno. A igreja, não foi a igreja que disse que negro não tinha alma? Isso daí foi algo que foi os jesuítas, né, existia o interesse da coroa, né, em explorar aqui o novo continente. E precisava de mão de obra que o europeu não estava disposto a fazer. Então, daí você vai procurar em livro de história, você vai achar isso. Foram para o lado dos índios. Os índios se rebelaram. Resultado, a justificativa para trazer seres humanos da África para trabalhar de forma escrava foi essa. Não se preocupe com isso, você não está fazendo nada contra a vontade de Deus, eles não têm alma. Sempre arruma um meio, né? Então, e não existe meio justificável para você ter preconceito. Não tem. Mas infelizmente algum, por isso não acabou até hoje. Agora, isso que a igreja fez há 500 anos atrás, mais de 500 anos atrás, Sim. 400 anos atrás para frente. E que a igreja tem a chance de se redimir sempre. Né? Porque a igreja católica cometeu muitos erros ao longo da sua história, tanto que houve vários pedidos de perdão, e que ela, né, continue na direção de se redimir daquilo que foi. Não podemos condenar uma instituição como a Igreja Católica ou nenhuma instituição por erros lá do passado, como não podemos condenar nenhum ser humano. Aconteceu. Tanto que mudou que hoje tem padre negro. Sim, eles aceitam, sim, não tem sim. isso. E a questão não teria por que não aceitar. Não tem isso de não aceitar. Como também hoje, a gente tem que lembrar, tá? Porque outro ponto importante, Dia da Consciência Negra. Só que eu vi esses dias uma foto, um rapaz negro com uma moça loira, num protesto nos Estados Unidos com a camisa contra homossexuais. Quer dizer, ele conseguiu conquistar os seus direitos e agora não quer que um outro grupo de pessoas que estão sofrendo com preconceito conquistem seu espaço. Ele já sabe o que é isso, né? Ele já passou por isso. É outra coisa que não existe. Homossexualismo, heterossexualismo, isso daí é o que menos importa. Cada um faz com o seu corpo o que bem entende. A questão é a opção sexual, que não é nenhuma questão de opção, a preferência sexual de uma pessoa, desde que essa pessoa não queira impor para os outros que isso é o ideal, porque nem hétero nem homem é o ideal, cada um encontra o seu modelo ideal de vida. Então não é uma questão também, não adianta querer impor, né, homo impor com hétero, que daí vira um outro preconceito. Sim. O negro impor para o branco vira um outro preconceito. Agora, mas eu já conheci negros preconceituosos. Sim, sim. O também. Preconceito, veja bem, o que a gente está falando aqui não é dos dois. Aí que está, que você falou, dois lados, não existem dois lados. Sim. Os dois lados é a ilusão. Existe um lado só. O preconceito é que cria lados. E não existe apenas uma pangeia. Se a gente for fazer uma comparação com a questão da geografia. Nós humanos só vamos conseguir vencer
tudo que está ameaçando a nossa existência a hora que formos um só. A hora que formarmos um grupo só. Quando tiver consciência de Luciano, um só, né? Mas, né, como disse John Lennon, né, você vai dizer que eu sou um sonhador, mas se isso fosse possível, por que você não vem se juntar a nós? Um mundo só. Mas dizem que John Lennon era satânico, que essa letra é satânica. Meu amigo, satânico é quem prega a diferença. Satânico é quem prega que uma religião é melhor que a outra. Satânico é quem prega que uma relação, uma etnia é melhor do que a outra, que um país é melhor do que outro, está pregando a separação, nós somos um. Permanecei-vos unidos, como eu e o Pai somos um. O que não foi? O que está difícil de entender nisso? Então, se vem acusar que isso daí, o ecumenismo, eu vejo gente falando que ecumenismo é satânico, que o ecumenismo ele começa a romper algumas barreiras de separação. Cara, mais satânico do que alguém que separa seres humanos e coloca seres humanos em lados opostos para se digladiarem, não existe. Verdade. O amor, ele gera união. Ele gera uma coisa só. Não existe dois lados. Nós somos humanos. Então, quando a gente fala de Dia da Consciência Negra, eu defendo o Dia da Consciência Humana. A gente acabar de vez com essa diferença. Quando a gente fala de Dia da Consciência Humana, a gente acaba de vez com a diferença entre hétero e homo. Cada um faz o que quiser. Sabe? O dia que tiver o Dia da Consciência Humana, a gente acaba com muçulmano e cristão, com católico e evangélico, com bandista e sei lá, e cristão e católico. Melhor do que ter um dia para comemorar isso, que Todos sejam os todos os dias da consciência humana. Sim, viver O isso. dia acaba com a separação da consciência humana, acaba a separação da alta sociedade e da ralé. Porque é isso que se pensa. É assim. Sabe? Não tem. Você vai separar a pessoa pela profissão dela, que acha que uma profissão é melhor do que a outra? Não existe. Né? Por exemplo, quando eu estou de frente com uma autoridade policial, eu trato de igual para igual o policial que me aborda. Que ele tem o direito de me abordar. Ele não é melhor do que eu, ele só tem uma profissão diferente da minha. Quando eu converso com um juiz, e eu já fiz isso com um promotor, para mim não é meritíssimo. É você, com todo respeito. Me chame de você. A diferença é a profissão que escolhemos, cada uma se completa. Vai viver numa vida que não tenha uma pessoa na coleta do lixo, dos garis. Vai em um hotel abrir mão da camareira. Todos são importantes e dão sua contribuição. Então, a questão é que, enquanto não tiver o Dia da Consciência Humana, as diferenças vão existir. Sim. E o bicho vai pegar. Enquanto tiver diferença, o bicho vai pegar. Vai ter nação guerreando contra outra nação. Outro preconceito, esquerda e direita. O que mais se fala agora, o que eu vi desde a última eleição, 2014, né? Ficou lá polarizado PT, PSDB. O que eu vi de brigas, de inimizades sendo desfeitas por causa de política. Aí quando você pega a Lava Jato, você vê aí que políticos de todos esses partidos que estavam, entre aspas, se degradando, estão na mesma barca. O cara está perdendo uma amizade de 10, 20 anos por causa de duas pessoas desonestas. Por causa de 2 partidos, ou 3, ou 4, ou 5 desonestos. Aliás, eu não consigo hoje, né, ver muita exceção. Não encontrei exceção na política. E que nem sabe que você existe, né? E nem sabe que você existe.
Ou você acha que, por exemplo, eu sei que você não quer que eu fale nomes, mas eu vou falar mesmo. Essa daqui é para falar e vou falar. Você acha que Lula e Aécio Neves estão em lados opostos? Tá tudo junto, misturado? Tudo junto e misturado. No final das contas, se você assistir a parte da política em Zeitgeist, você vai ver que esquerda e direita são duas visões que se alternam para manter uma coisa funcionando. Sabe qual que é? O sistema. E o sistema, me mostre um sistema hoje beneficiando o povo. Não tem. Agora, lógico, hoje, quando você fala, vamos falar aqui do socialismo, por exemplo, do comunismo. Me fala onde que isso daí realmente triunfou. A China triunfou. A China triunfou, mas a China é um país que ela não é socialista. Tem uma abertura capitalista. Ela gostou do capitalismo. Só está sendo liderada pelo Partido Comunista. Mas a questão é que nem o socialista e nem o capitalista está errado. Cada um está certo na sua visão de mundo. Mas uma coisa é certa, quando você vê tomando o poder, olha o nosso país. Pegou PSDB na época do FHC, e aí, né, vamos botar aí o PT porque não dá mais. Botou o PT, agora vamos tirar o PT que não dá mais. E se alternam no poder para arrebentar com o povo. No final das contas, olha o que está acontecendo, os deputados lá. Os mesmos deputados que tiraram a Dilma e os mesmos que defenderam a Dilma são esses que estão votando um monte de coisa contra os interesses do povo brasileiro. Os mesmos. Quem queria a Dilma fora e quem queria que ela continuasse. É tudo panela do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco. Está tudo na mesma panela. Então não tem por que ter preconceito. A questão é generalizar não leva a nada. Com certeza você tem naquele meio um ou outro político ali. Agora, uma coisa é certa. O problema ali tá feio. Uma grande maioria de corruptos. Né? Mas você tem ali minorias que possam estar querendo algo de bom e é analisar caso a caso. Então, quando você fala de etnia, quando você fala de religião, quando você fala de nação, quando você fala de tudo isso, não adianta generalizar. É você analisar a conduta individual de cada um. E ali estão os méritos. Não é o fato da pessoa ter escolhido uma religião ou um partido, ou ter nascido num país aí que não tem mérito nenhum, né? Só nasceu ali naquela região imaginário de uma linha que só se vê nos mapas, no papel, na internet. Se olhar de cima do avião, você não vê linha nenhuma. E etnia, por cor de pele. Como disse Martin Luther King Jr. aquele pronunciamento lá em Washington, né? Eu tenho um sonho que um dia os meus filhos, eles serão julgados não pela cor da sua pele, mas pela força do seu caráter. Né? E que filhos de negros e filhos de brancos, de cristãos e ateus, enfim, possam ir para as escolas de mãos dadas, como um só. E aí, quando soar o sino da liberdade, eu passo muito isso no curso, no Power Comunicação, esse vídeo, quando soar o sino da liberdade, né? A liberdade para quem? Não é para quem sofre preconceito. A pessoa que sofre preconceito, se ela não tiver o ódio de volta para ser enviada, ela já está liberta. Quem está preso é o preconceituoso. Esse é escravo da própria mediocridade. O preconceituoso é prisioneiro da própria mente doentia. A pessoa que faz uma piada denegrindo outro ser humano, uma pessoa que escolhe, não com base
na excelência que cada um pode oferecer, mas com base naquilo, no impacto da primeira imagem, o preconceituoso, ele é um cara que está preso na própria tristeza. Não dá para você imaginar uma pessoa feliz totalmente quando ele tem raiva do irmão. E não há motivo para ter essa raiva. Você vê pessoas que não querem estar no mesmo ambiente, não pode conversar. Você está preso. Sim. Isso não é bom, acho que a pessoa não deve se sentir bem, não sei. Porque, imagina, você não pode conversar só porque é negro, porque é de outra cor, porque é de outra raça. Pois é, inclusive eu estava vendo um vídeo da Thaís Araújo que ela fala do filho dela, né, que pessoas atravessam a rua e tal. Sim. E muita gente não entendeu o que a Thaís falou. O que ela quer dizer é que às vezes você não atravessa fisicamente, mas você atravessa mentalmente. É uma coisa, é muita mediocridade para uma pessoa só. Ainda. Então, quando eu vejo a Thaís Araújo, ela sabe os olhares que ela recebe, o preconceito que existe. Né? Você quer ver uma coisa terrível? Uma negra bonita. Não uma negra bonita, uma mulher bonita. Eu vejo muita gente falando isso. Então, temos que ter um dia da consciência humana. Tem preconceito, sim. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu seja favorável à questão de cotas, por exemplo, na faculdade. Ele vai abordar tudo. Sabe por que eu não sou a favor de cotas na faculdade? Porque eu vejo, com todo o preconceito que existe, descendentes dos escravos que vieram para cá, quando realmente querem, eles fazem, porque eles são tão capazes quanto qualquer outro ser humano. E eu dar uma cota para uma pessoa é uma forma de preconceito, por causa de cor de pele. É uma forma de preconceito. Nenhuma pessoa com pele mais escura precisa de cota. Luciano, mas não é, veja bem, a pessoa lá, o filho do branco, ele já vai para o colégio particular, tudo vai começando a ter uma diferença muito grande entre a condição de prestar o vestibular entre um e outro. Certo? Entendo, concordo que economicamente a população descendente dos escravos aqui no Brasil tem uma condição financeira na média abaixo, o que dificulta você dar a mesma condição de ensino preparatório para o vestibular, mas não impossibilita. A cota gera separação e gera ódio. E eu sei que todos, depende de cada um. Eu sou uma prova disso, você sabe da nossa história, do que aconteceu. Tinha tudo para não dar certo. Num momento que eu não aceitei esse tudo para não dar certo e fiz dar certo. Então quem quer fazer dar certo, faz. Se hoje existe o preconceito, imagine nos anos 60. O meu pai, com pele mais escura, nos anos 60, seguiu lá, estudou, né, dentro da formação dele na faculdade de Guaratinguetá, na FEG, estudou no ITA, tem o nome dele numa placa de bronze lá na FEG, se formou engenheiro, com inglês fluente, que eu fui testemunho que americanos acreditavam que ele não era norte-americano, fez toda a carreira dele, fez a vida dele. Há pouco tempo atrás estava em Londres fazendo mestrado, depois dos 60 anos. Ou seja, ele não se conformou com o vitimismo. Ele enfrentou o vitimismo e falou, vai cair. E foi derrubando barreira. A gente viu aquele filme, né? O Mestre com Carinho. O Mestre com Carinho, com Sidney Poitier, um filme de 1966 que fantástico. Fala muito sobre preconceito. Sim, fantástico. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte,
Você tem condições de que você não precisa, meu amigo, que tem a pele um pouco mais escura do que a minha, você não precisa de cota, você é suficientemente capaz. Por mais que a diversidade, por mais que seja desleal a concorrência com um garoto que possa ficar o dia inteiro. Só que eu vou dizer uma coisa, e no curso eu falo isso. Esse garoto que tem escola particular o tempo todo, que tem mesada, que tem os livros, que pode estudar ao invés de trabalhar desde cedo, muitas vezes não decola, sabe por quê? Não foi desenvolvido nele o quê? O anticorpo do preguiçoso, contra a preguiça, contra a procrastinação. Agora, o cara que vem de baixo, se ele souber direcionar para o lado do amor, e investir tudo na sua competência, esse cara decola, ele tem garra. Ele sabe onde que a dor pega. Ele sabe aonde que falta essa formação. Ele sabe o que é o outro lado da vida. Ele, desde cedo, ele aprende a não ser princesinho do papai. E um cara desse com garra vai muito mais longe do que um cara com todas as condições, mas que não passou pela dor de uma barriga roncando porque não teve alimento naquele dia. Vai ser mais difícil? Vai. Só que quando você vai na academia, o cara mais musculoso é aquele que sentiu mais dor e é aquele que enfrentou o negócio de frente. Foi uma carga desigual em relação àquele que não colocou peso nenhum na sua barra. E também você vai ter pessoas que tiveram todas as condições ideais para conseguir chegar lá e aproveitaram e tiveram garra, porque é cada um, cada um. Vamos criar preconceitos aqui também. Estava vendo uma entrevista com um ex-jogador júnior, que agora é comentarista da Rede Globo sobre futebol. Ele falou que desde cedo, no começo da carreira dele, lá nos anos 70, 73, 74, ele foi para um time chamado América. Ele morava em Copacabana porque a família dele sempre foi uma família já mais privilegiada. Não era rica, mas era privilegiada. Morar em Copacabana, desde sempre foi um privilégio e é um espaço, um metro quadrado, sempre foi muito caro. E eles iam para o subúrbio treinar no América. E ele foi convidado porque ele jogava muito bem futebol de praia lá em Copacabana por uma pessoa do América que viu e chamou. Acabou um jogo lá, eles ganharam, o diretor do América foi dando dinheirinho para cada jogador ali, que para aqueles jogadores sem recursos financeiros seria muito importante. E pulou o Júnior e o amigo dele de Copacabana. O Júnior falou: o que é isso? Por que você pulou? A gente fez alguma coisa de errado? Não, vocês são de Copacabana, meu. Vocês não precisam. Ele falou: que é isso? Como não preciso? Sai da minha mesada isso daqui. Eu vim para cá para treinar tudo. Ele falou: não, mas aqui as coisas são assim. É para eles. Ele falou: então, estou saindo do América. E daí ele foi para o Flamengo. Ele falou: eu senti o preconceito porque eu era de uma família mais privilegiada. Poder aquisitivo maior. Um poder aquisitivo maior. Mas ele não deixou fazer isso com ele, né? Que é a mesma história daquele cara do Homem de Honra. Ele não deixou, ele foi até o final. Fantástico ele não a história. Deixou. Primeiro mergulhador-chefe da Marinha Americana. Fizeram de tudo para que ele não se formasse. E o comandante na época, não sei se era almirante ou coronel, ele falou: eu sei que um dia um negro vai chegar a mergulhador-chefe, mas não enquanto eu estiver aqui nessa escola. Eu não quero que aconteça enquanto eu estiver vivo, eu não quero ver isso. Mas Karl Brashear, o pai dele falou: quebre regras e não volte mais para cá, para a roça. E numa parte do filme perguntam para ele: por que você quer tanto isso? Ele falou: porque disseram que eu não ia conseguir. Então, você não precisa de cota. Você precisa do espírito de Karl Brashear dentro de você. Assista o filme Homens de Honra, com Cuba Gooding Jr. e com Robert De Niro, e você vai ver o que é uma lição de vida. Não há necessidade de cotas, você é bom o suficiente, basta você querer. Exatamente. Está dentro de você o que você precisa, não fora. Sabe, não são as circunstâncias à sua volta
que vai fazer diferença na tua vida, mas aquilo que está dentro de você, teu espírito. E com tudo que os brancos faziam para ele, ele ainda salvou a vida de um branco. Vários. Tamanho amor Vários que que você ele tinha assistiu, pelo né? ser humano, independente de É cor isso. ou de qualquer coisa que estivesse fazendo. Com perfeição você falou, o amor pelo ser humano. Sem brancos e negros, sem católicos e evangélicos, sem brasileiros e argentinos, somos todos um. Exatamente. Dia da consciência humana. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários? A Selma, muito bem abordado esse assunto. Gratidão, Selma, sempre acompanhando aqui o nosso trabalho. A Rosana, boa noite, Rosana. Gratidão também, não só com o tom de pele, verdade. O preconceito existe em tudo. Preconceito em relação à obesidade. Sim. Né? Então, é hora da gente ter menos julgamento e mais amor. É bíblico. Agora, tem um monte de gente dentro de igreja, seja qual for a igreja, dentro de templo, não vou nem falar igreja, porque você vai encontrar isso em sinagoga, você vai encontrar isso em mesquita, você vai encontrar isso em templo budista. Tem muita gente falando de Deus, falando de Bíblia, citando Bíblia de cor, Só não vive Deus. mas não vive isso. Quando se tem um preconceito, sabe? Aquela frase horrorosa, nojenta, não gosto de preto. Você não gosta de preto por quê? Que história é essa? Então para de se fazer de bonzinho dentro de um banco de igreja, porque você não gosta do próprio Jesus quando você fala isso. Você não gosta porque você não segue o que ele fala, você não segue o que ele pediu, você não segue o que ele ensinou. Você só vai seguir quando você gostar integralmente e incondicionalmente de um ser humano. Aí sim, você vai poder falar de consciência limpa, sobre Deus, sobre amor, sobre Jesus. E você vai estar na conduta do amor. Com preconceito não tem amor. Não tem amor. Com preconceito não tem Jesus. Com preconceito não tem cristianismo. Com preconceito só tem hipocrisia. Só tem pessoas se escondendo atrás de algo para se fazerem daquilo que ela não é. Amar ao próximo como a ti mesmo. Acabou. É isso aí. Nem preconceito contra negro, nem contra branco, nem contra católico, nem contra evangélico, nem contra espírita, nem contra umbandista, nem contra brasileiro, nem contra argentino. Senão a pessoa é uma hipócrita por falar de amor e não defender o amor. Que olhar ao próximo e desejar ao próximo aquilo que você gostaria de receber do outro. E esse é o único caminho. Ok? Mais alguma coisa ali? Não, Tranquilo? tranquilinho. Mais Muito alguma bom. coisa que você queira falar sobre o assunto? Não, só acho que todos devem de lutar pelo que quer e pronto. Quem quer alcança, né? Consegue. Posso fazer É só uma lutar. sugestão? Sim. Talvez você aceite para dentro disso, talvez não. Não precisa concordar, não. Aliás, vocês aí, ninguém precisa concordar com nada. Cada um faça a sua reflexão, não é verdade? Sim. Tá? Porque cada um tem a sua verdade. Ninguém vê a verdade. A pessoa, ela tem uma interpretação da verdade. Assim não é lute, né? Hã? Seja você apenas e pronto. Seja você apenas. Não é lutar. Vamos nos apoiar para que todos nós possamos ter condições de alcançarmos aquilo que buscamos. Todos nós como humanidade. Sim, Vamos não lutar, vamos nos apoiar. verdade. Essa fica a proposta. Vamos nos apoiar, vamos levar o amor adiante, vamos levar aquilo que edifica a humanidade, o ser humano. Vamos criar motivos para sermos orgulhosos da nossa espécie. Vamos eliminar os motivos para termos vergonha dos resultados que estamos gerando. Essa é a proposta, para que você possa
colaborar para um mundo melhor ao invés de só reclamar. Observar aquilo que essa boca emite, porque o que a boca emite é do que o coração está cheio, do que a mente comanda. Quer colaborar para que o mundo seja o mundo ideal? Reveja conceitos. Se você tem alguma coisa contra algum irmão, reveja conceitos. Fica a dica. Se quiser fazer algo melhor. Porque a maioria, e por isso estamos vivendo aí essa sociedade do jeito que está, a maioria está reclamando muito e fazendo pouco. Então é a gente fazer a nossa parte começa no amor. Certo, Fá? Certinho. Então, tchauzinho pra turma. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima live. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima live. Essa semana a gente vai ter mais vídeos, a gente vai falar sobre muitos assuntos importantes. E agradeço a tua audiência. Tá? Se você gostou, curta. Se você acha que alguém precise assistir esse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo. Se você está no YouTube, esse vídeo vai para o YouTube também. Você pode, se quiser, inscrever-se no nosso canal. Inscrevendo agora, você já vai ficar atualizado sobre os novos vídeos que virão. Estamos sempre ali colocando um vídeo atrás do outro no canal, no YouTube, como também na nossa página do Face. Então a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.